Olá, graça e paz em nome de Jesus. Nossa leitura de hoje será em Jeremias, do capítulo 13 ao 15, um trecho carregado de imagens fortes, um cinto de linho apodrecido, uma seca devastadora, falsos profetas anunciando uma falsa paz, e no meio de tanta aflição, Jeremias revela o segredo que o sustentou. O tópico que nos guiará hoje é: onde encontrar alegria quando tudo dá errado? Em Jeremias capítulo 12, o profeta observa a prosperidade dos ímpios e questiona a justiça de Deus. O Senhor responde que, embora os ímpios floresçam temporariamente, o juízo sobre eles e sobre a terra é certo. Deus promete arrancar as nações vizinhas que prejudicaram Israel. Mas ele também revela que se essas nações se converterem a ele, elas também serão edificadas como seu povo. Em Jeremias capítulo 13, o profeta usa dois símbolos para ilustrar a condição de Judá. Primeiro, um cinto de linho, que Jeremias deveria usar e depois enterrar até que ele se estragasse, simbolizando como a glória de Israel seria arruinada. Segundo, a profecia de que mesmo com os odres cheios de vinho, eles não teriam alegria ante o juízo e a destruição que estava por vir. No capítulo de número 14, o profeta Jeremias fala do juízo divino que se abate sobre Judá. Jeremias intercede, implora por misericórdia. Contudo, o Senhor se recusa a ouvir por conta da persistência da iniquidade da nação. No capítulo de número 15, Deus declara que a decisão de punir Judá é tão firme que nem mesmo se Moisés e Samuel tivessem intercedendo, eles poderiam impedir a destruição. A destruição é certa. O Senhor anuncia que o povo será espalhado. Jeremias lamenta a sua própria vocação profética. Ele se sente amaldiçoado, isolado, porque precisava pregar uma mensagem tão dura. Ainda assim, no meio dessa tempestade, o profeta ora ao Senhor, clamando por sua misericórdia e proteção. E ele encontra alento na própria palavra de Deus. No verso de número 16, o profeta Jeremias diz: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras encheram o meu coração de júbilo e de alegria, pois sou chamado pelo teu nome, ó Senhor dos Exércitos. A Confissão de Fé de Westminster, no capítulo de número 1, que trata das Sagradas Escrituras, ensina que as Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus escrita, dada por inspiração divina para ser a regra infalível de fé e prática. Jeremias não encontrou sustento na sua própria força ou em circunstâncias que lhe estavam favoráveis. Jeremias encontrou sustento na palavra de Deus, mesmo em meio ao juízo mais severo. O Catecismo Maior de Westminster, na questão de número 3, diz que as Santas Escrituras do Antigo e Novo Testamento são a palavra de Deus, a única regra de fé e obediência. Isto é exatamente o que Jeremias experimentou em meio ao caos. A palavra de Deus permanecia como o único fundamento seguro sobre o qual ele poderia sustentar sua fé, montar a sua identidade, porque era pelo nome de Deus que ele era chamado. O breve catecismo de Westminster, na questão de número 2, resume que a palavra de Deus, contida nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento, é a única regra para nos dirigir em como glorificar e desfrutar da presença de Deus. A palavra que o profeta Jeremias devorou com alegria aponta em última instância para Jesus Cristo. Ele é o Verbo, a palavra
que se fez carne e habitou entre nós. Enquanto os falsos profetas, vistos lá em Jeremias de número 14, enganavam o povo com promessas vazias de paz, Jesus Cristo é a verdadeira paz que reconcilia pecadores com Deus. E mesmo quando o profeta Jeremias enfrentava um juízo que parecia irrevogável, o Evangelho nos mostra que em Cristo, o juízo mais severo, aquele que nós realmente merecíamos, ele foi plenamente suportado na cruz. E desta forma, Cristo abriu espaço para a nossa restauração. Então, qual o desafio prático para a sua vida no dia de hoje? Primeiro, alimente-se da palavra de Deus. Nós precisamos fazer da leitura e da prática das Escrituras o nosso alimento diário, pois ela, a palavra, é a base que sustenta a nossa fé e que direciona os nossos passos. A palavra de Deus é o que nos dá o sustento para a nossa sobrevivência espiritual. Segundo, desconfie das falsas promessas. Os falsos profetas prometiam conforto sem arrependimento, mas a justiça divina expõe a superficialidade dessas ilusões. A colheita da desobediência é inevitável. O verdadeiro livramento não vem de palavras suaves, mas de um retorno sincero ao Criador. Se você assistiu até aqui, escreva nos comentários alimento. Compartilhe este vídeo em suas redes sociais para que as pessoas aprendam que a verdadeira alegria e sustento em meio às tempestades da vida não vem de promessas fáceis, mas de se alimentar diariamente da palavra viva de Deus, que aponta para Cristo, o Verbo que se fez carne, aquele que morreu na cruz para salvar todo aquele que nele crer. Lembre-se, a palavra de Deus é o nosso alimento diário, que nos conduz a sermos mais parecidos com Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir.